doutor, tudo bem? O negócio aqui deve funcionar já. Boa noite, senhores vereadores aqui, vereadora Thelma, vereador Artilei, vereador Péricles, vereador Dr. Lúcio, secretário André, a imprensa aqui presente. Quero declarar aberta aqui a reunião de comissão permanente de educação, de meio ambiente. Temos um projeto aqui onde foi tratado já, né, na semana passada pela Comissão de Justiça. Temos um parecer jurídico favorável, um parecer da Comissão de Justiça também favorável. Ele determina o estabelecimento de área escolar de segurança e cidadania, AESC, no entorno das escolas públicas municipais como espaço prioritário de serviços públicos municipais. Porventura, esse projeto aqui hoje é de minha autoria. Mas o vereador Pepe também já fez, há uns anos atrás, um projeto semelhante a esse. E o meu voto nesse projeto aqui, como eu já disse aqui no relatório, eu sou favorável a esse projeto, pedi aqui o voto da vereadora Thelma e do vereador Ludilei. Perfeito. Pode dar continuidade? Favorável, sim. Pode ir para a tramitação? Beleza, então. Agora, entrando numa outra comissão, Comissão de Meio Ambiente. Então, um projeto aqui também, onde dispõe sobre a delimitação APP em área urbana consolidada, AUC, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, e também a Lei número 14.285, de 29 de dezembro de 2021, que porventura também é de minha autoria. Projeto este teve um pedido aqui do jurídico, onde ele pede para nós consultarmos o Conselho Estadual e o Conselho Municipal, do Meio Ambiente. Então, eu queria aqui pedir aos nobres pares que fazem parte da comissão comigo, se podemos aí pedir para a Secretaria Parlamentar já encaminhar esses ofícios aí, essa consulta aí, junto a esses órgãos competentes. Sim, pode ir. Pode ser? Pode ser, sim. André, tomou nota, André? Beleza? Então, pelas nossas comissões, eu acho que está feita a nossa reunião. Por não haver mais nada, agradeço. Quero aqui já aproveitar o ensejo, desejar umas boas-vindas aos nobres pares, né? Não estão todos aqui ainda, farei mais tarde. Para nós tocarmos esses trabalhos, né, não deixar a casa parada, como não ficou nenhum desses 2 anos, e dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Na legislação? O Rafa, não, o Rafa que vai chegar, ele vai chegar, não vai? Porque é para esperar ele? Só. Não, mas vai dar abertura já em seguida?
Um pouquinho, vou dar um contatinho. Fala para ele. Pessoal, só para esclarecer, até nós estamos aqui nós vamos iniciar a reunião de Comissão de Legislação e Justiça. Nós estamos aguardando a chegada do presidente. Vou dar um intervalo de 5 minutos aí para dar continuidade. A vereadora Thelma, eu e o vereador Rafael fazemos parte da comissão. Aguardamos aí uns minutinhos. Não sei se o jurídico deu algum parecer, eu não fui pesquisar, mas eu pedi para discutir o projeto com o autor, né? Porque, assim, na minha visão, como eu também já trabalhei lá embaixo na secretaria por 5 anos, talvez, né, se a gente for colocar por consultas médicas, ainda há uma viabilidade de ser feito. Quando inclui cirurgias, lista de cirurgias, aí já começa a complicar. Eu acho que a gente pode, ao invés de estar ajudando o município, a gente pode estar prejudicando. Por quê? Suponho o seguinte, as cirurgias existem vários graus de complexidade. Então, vamos dizer que eu tenho uma cirurgia de alta complexidade, que o município ele faz isso hoje, né? Nesse tipo de cirurgia, às vezes eu preciso de exames complementares diferenciados, eu preciso de materiais diferenciados, às vezes até do auxílio do colega que está operando, ele pede auxílio para alguém vir ajudar, que isso acontece também, né? Então, vamos dizer que você me colocou numa lista lá, pá. Aí chega no outro dia uma cirurgia, eu sou o 5º da lista. Aí amanhã chega uma cirurgia de baixa complexidade, eu estou aguardando algumas coisas. Então, o 30º que está na lista, de repente a cirurgia dele sai primeiro que a minha. Porque é uma cirurgia que eu não preciso de nada, entendeu? Eu vou lá e o cara pode operar amanhã. Não é tão complexa, né, que às vezes precisa. Então, eu acho que nesse ponto de vista, enquadrar cirurgias, eu acho que seria bem complicado administrativamente. Eu acho que isso daí ia dispor de custos altos para a prefeitura, porque uma pessoa só, para ficar lá na lista, você imagina hoje, quantos PSFs nós temos? Né, sei lá, deve ter uns 20 PSFs ou mais, né, para pegar aí. Tudo chega no PSF, aí é encaminhado para a especialidade, aí da especialidade vai. Então, assim, o número de consultas altíssimos. E hoje, se a gente for analisar, fila de espera, né, eu acho que 30 dias, se a pessoa esperar 35 dias, eu acho que até em convênio não tem essa agilidade toda. Então, sinceramente, o projeto ele tem é legal o projeto, só que viabilizar o projeto eu acho uma coisa que desnecessária, né? Visto que, na minha opinião, tá? Nós não temos um número de espera muito grande, tanto para consultas de especialidade quanto para cirurgias mesmo, né? Eu acho que a agilidade hoje do sistema da prefeitura é bom. Então, eu não vejo por que nem colocar em pauta. Eu acho que o projeto vai começar, esse grau de transparência, eu acho que vai começar a atrasar o serviço público da saúde, ao meu ver. Minha opinião fechada. Agora, eu não estou com a Tamara aqui hoje, né, e nem com Manteiga. Então, assim, depende da opinião deles também. E eu gostaria que você refletisse quanto a isso. E eu gostaria também de saber se você viu algum município que tem esse sistema, porque eu já fui para São Caetano, que é um sistema... Nossa, eu fiquei impressionado, porque o vice-prefeito é meu amigo lá. Eu fiquei impressionado com o sistema de saúde dos caras. Mas é facilitado, por quê? Porque lá eles têm um hospital municipal, né? Então,
tudo vai para o hospital municipal. Nós temos o Hospital Pediátrico Municipal, tem o Hospital da Mulher Municipal e o Hospital de Clínica Médica e Cirurgia. Ele só não faz neuro. E a neuro, eles têm um contrato com a faculdade de Santo André, que é muito próximo uma cidade da outra, então eles terceirizam esse serviço, eles pagam quando precisam. Mas o resto eles resolvem tudo dentro do município. Né, exames de imagem, tomografia, ressonância. Né, e eu não percebi lá que eles têm que ter essa transparência. Lá eles têm um sistema MV, que hoje eles já estão colocando um prontuário eletrônico, é um sistema eletrônico, isso vai facilitar a agilidade, já vai sair numa sequência que hoje não é feito, mas né, dentro de um sistema amarrado já vai ter isso. Foi a luta que a gente teve para implantar o prontuário eletrônico. Então, eu fui ver esse sistema eu esqueci o nome do sistema agora, mas é o mesmo que é utilizado num hospital muito bacana que tem em Mogi Guaçu, que eu fui fazer uma visita nesse hospital e eles trabalham com esse sistema aí. E eu não conhecia também esse sistema. E realmente é um sistema que funciona bem. Roda igual o MV, igual o TASI, né? Então, acho que a gente poderia guardar, de repente, a implementação do sistema eletrônico, prontuário eletrônico do paciente, que aí engloba tudo, tanto PSF, pronto-socorro, ambulatório de especialidades. Né? Então, quando eu clico no seu nome, é como se eu puxasse sua capivara inteira dentro da saúde. Todos os profissionais, é lógico, dependendo do que for, têm acesso ao seu prontuário. O médico vai ter sempre acesso a tudo. Né? Então, você passou na fisioterapia, você não sei o quê, você tem uma cirurgia agendada, você está em programação cirúrgica, você vai passar com outro especialista. Né? Aqui estão todos os seus resultados de exame dentro do prontuário, se ele fez tomografia, se ele já fez ressonância, se ele já fez ultrassom, raio-x, eletro, exames de sangue, fica tudo armazenado nesse prontuário eletrônico, facilitando mais ainda a vida do profissional que está assistindo aquele paciente. Então, ao meu ver, eu acho que o projeto, no momento, não iria ser benéfico, tá? Para esse grau de transparência, até porque, na minha opinião, eu vejo que não há. Por exemplo, eu estava, antes da pandemia, eu fiz minha residência, minha especialidade em Guarulhos, né? E eu tenho uns tios que moram lá. Então, por exemplo, Guarulhos tinha uma fila de espera para gestante de 1 ano e 2 meses. Então, se a mulher engravidasse hoje, ela ia nascer o nenê e não ia passar com o GO. A fila para oftalmologista era de 4 anos. Né? Em São Paulo, cirurgia bariátrica, quando eu trabalhava no Mandaki, a fila era de 9 anos. Então, se eu passasse em consulta hoje com o cirurgião, a minha cirurgia ia sair daqui 9 anos. Então, aí sim, eu acho que, né, era uma coisa meio... Pô, o que será que está acontecendo para demorar tanto? Será que está tendo furo de fila, não sei o quê, né? Mas eu acho que aqui não se enquadra em extremo. Eu acho que aqui o atendimento, de certa forma, é mais rápido que muitas vezes de convênio, que demora, às vezes, 30, 60 dias para liberar uma cirurgia. E aqui não demora tudo isso. Né? Então... Fica a minha opinião, tá? A gente teria que ouvir na comissão também de saúde a opinião do Manteiga e da Tamara, e deixo para você para pensar se você vai querer continuar com o projeto mesmo, se você vai querer retirar ele. Tá joia? Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos aí, vereador. Eu até pontuei fiz algumas anotações aqui e tinha pensado em algumas possibilidades com relação ao que poderia ser discutido aqui em comissão. Com relação à questão das baixas, médias e altas complexidades da listagem, de isso causar algum problema, uma forma fácil de se solucionar é você diluir ela em listagens separadas, cada uma numa listagem. A lista de baixa complexidade, a lista de alta e a lista de média. Então, daí você não teria o problema da pessoa que está atrás achar que alguém fez cirurgia na frente dela. Então, a sua cirurgia ela se enquadra numa listagem de baixa complexidade. Então, seu nome está nessa lista de baixa complexidade. Então, você não vai entrar na frente de alguém com alta complexidade.
A questão de você ter a atualização, obviamente que existem questões de exames complementares, as questões de aguardando o médico e inúmeras outras ponderações serem colocadas, isso pode ser também facilmente sanado com um campo na frente do nome, né, com alguma sinalização diante do documento, documentação ok, documentação aguardando, aguardando exames complementares e assim por diante. Mas o principal foco, né, do projeto é dar a impessoalidade, e eu me vejo um pouco, nós voltando a 3 anos atrás, em que nós estávamos discutindo de forma semelhante a questão da transparência nas vagas em creche. E eu ouvi coisa semelhante aqui nessa casa, dizendo assim, hoje nós não temos lista de espera em creches. Nós não precisamos de um projeto desse teor. Por quê? Porque não tem, o município atende a todos, o município não deixa ninguém fora das creches. E um cidadão que está acompanhando, que está nos vendo, e todos os vereadores que estão aqui dentro do gabinete sabem que essa não é a realidade hoje. É lista de espera em creche, é gente que consegue vaga e a pessoa que está atrás diz, eu deixei meu nome, mas fulano que chegou depois lá, recebi um áudio hoje. A pessoa está esperando aí há meses e sabe de gente que depois de 15 dias conseguiu uma vaga, na mesma escola, na mesma situação. Então, isso acontece e não está dando a devida transparência até hoje. Mesmo nós apresentando os requerimentos, cobrando. Então, eu trago isso também à discussão, porque hoje nós não temos um gargalo tão grande assim na saúde. Mas, então, por que não aproveitar disso agora para implementar essa questão da impessoalidade, para tirar, principalmente, até mesmo, às vezes, a politicagem, porque a gente sabe que tem 2 salas lá onde se discute isso, lá na saúde. Alguns dias em que, no próprio Instagram do vice-prefeito, ele atende lá, e depois sai da salinha dele e vai para a sala da vereadora aqui para fazer o agendamento. Então, tirar essa pessoalidade com o político é importante, porque são alguns dos princípios da administração pública. Então, o principal foco desse projeto, e eu acho importante essa discussão e essas colocações, para a gente poder entender melhor ainda profundamente o assunto, porque o projeto está protocolado. Então, cabe a gente emendar, pode fazer alterações, totalmente aberto de fazer as alterações necessárias para a gente poder caminhar. Mas o foco realmente é esse, é dar impessoalidade, é dar segurança para o munícipe e a gente poder aproveitar disso agora, são 90 dias às vezes. Eu conheço gente que tem 90 dias aguardando, principalmente por conta da responsabilidade da questão dos recursos do final do ano, da gestão do ano passado. Então, acumulou também cirurgias foram canceladas, estão sendo retomadas agora. Então, por conta disso, tem até um espaço maior. Mas é importante a gente utilizar isso hoje, agora, se possível, após a sanção, após a aprovação, para poder buscar essa implementação. E o prontuário eletrônico, nossa, é excelente, é uma questão excelente. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia, não sei, acho que o doutor falou que está em implementação ainda, né? Mas é uma coisa que, pelo recurso que o sistema tem, não é de hoje, é uma coisa que a gente já poderia ter há muito tempo já tinindo, e dando exemplo para muitas cidades aí do nosso país. A questão do prontuário eletrônico, mas realmente alguns pontos a gente vê até o descontentamento de próprias pessoas dentro da administração sobre a gestão da saúde aqui no município, ainda que tenham profissionais muito competentes, mas a gente sabe que tem várias ponderações, inclusive de pessoas da própria administração. Vereador, eu até concordo em alguns pontos com a sua fala, a respeito dessa impessoalidade. Eu também acho que eu nunca vi isso na minha vida, A pessoa ter que passar na mão do vice-prefeito para poder ver um exame, desde que o médico ele solicitou o exame, tem os órgãos, os departamentos já com funcionários preparados para isso, para poder fazer a liberação, e tudo mais, devidamente conforme recursos e tudo mais. Então, quanto a isso, mas eu acho que o seu projeto, colocando um projeto desse, para tentar desvincular esse fator, eu acho que prejudica a saúde. Por quê? Uma coisa é você falar assim, comparar vaga de creche, outra coisa é você pensar na particularidade e individualidade de cada caso, conforme tratamento. Aí você fala, é muito simples, a gente pode fazer. Aí, no seu projeto, que não está descrito isso, você já abriu
mais 3 chaves, depois você vai abrir mais 18 chaves, você vai abrir mais 36 chaves, até conseguir complementar, você vai abrir 1000 chaves. Por quê? Porque no paciente, na saúde, cada caso é um caso. Então, hoje a gente fala assim, beleza, vamos aprovar. Aí amanhã já não vai funcionar, porque o outro apareceu um caso diferente e não está se enquadrando. Então, eu vou ter que abrir mais uma chave para esse quadro, porque quando aparecer outro desse aqui igual, vai ter que ser aqui. Então, vai ser uma coisa que eu acho que, na minha opinião, vai gerar uma complexidade gigantesca. Tá? Se a gente for detalhar cada paciente por paciente, para tentar enquadrar ele em cada chave, em cada né? Esse aqui é cardiopata, já não pode esperar tanto, aquele ali não sei o quê. Né? Então, se a gente for colocando chaves, né, eu estou dizendo o que eu penso, tá? Eu acho que vai ser bem dificultoso para quem estiver trabalhando atrás da cadeira, que muitas vezes não entende, né, tudo bem, trabalha na saúde, mas não, de certa forma, na parte administrativa, mas no tete-a-tete ali, né, do que realmente o paciente precisa, talvez ele não tenha capacidade técnica aperfeiçoada para poder, e agora? Esse aqui eu vou colocar aqui, e agora? Então, acho que vai gerar, como é que eu posso dizer? Vai atrasar o sistema, na minha opinião. Tá? Então, acho que é diferente a gente pensar em vaga de creche, com detalhamento de risco cirúrgico e risco e complexidade de cirurgias caso a caso, porque cada caso é diferente um do outro. Então, vai ficar bem maçante para quem for administrar isso. Eu acho que vai ter um atraso, na minha opinião. Agora, quanto ao fato de você falar, não, porque da impessoalidade, da pessoa pegar, foi pedido um exame no PSF, e ela já tem uma central de agendamento, e ela já sair com uma data do exame dela, eu acho perfeito que não teria que passar em outras mãos pedir bênção para ninguém, para poder liberar esse exame. Isso daí eu nunca vi em lugar nenhum também. Tá certo? A questão até, só para complementar... Pode falar. Até aproveitando essa situação, a ideia do Pepe é boa, tem a parte técnica aí do Dr. Lúcio falando. De repente, o Pepe, Lúcio, numa dessa, a gente poderia até pegar uma situação, fazer uma experimental só com os exames, diferente de fato a cirurgia, que eu acredito que aí faz um piloto com os exames, os exames estão funcionando bem, esse mecanismo aí, que aí tipo, a gente vai ter uma ideia, se colocar ele na parte cirúrgica, vai ser benefício também. Porque é complicado, difícil. Foi o que eu comentei logo no começo. De repente, para a parte de consultas e parte de exames, talvez não seja tão trabalhoso. Vai ser trabalhoso, né? Mas não seja tanto. Mas na hora que envolve cirurgia, envolve complexidade, envolve tudo isso, até mesmo, vamos supor, que não tem no projeto aqui. Está tudo marcado bonitinho para mim. Luciano, vai lá. Sua consulta é tal dia, tal horário. Aí eu tenho um problema, eu não vou na consulta. Como que fica o reagendamento? Ele vai para o fim da fila? Ele vai para a semana que vem? Eu vou ter que aumentar uma vaga? Eu vou ter que deixar no sistema, o doutor ele tem que atender 20, eu vou deixar 15 porque eu sei que vai ter essa falha e ele tem horário para cumprir, ele não tem obrigatoriedade de atender 60, porque o cara não veio semana passada, ele não tem obrigação de atender na semana seguinte. Semana seguinte a dele já está cheia, mas a consulta de quem perdeu vai para daqui agora, sei lá, 2, 3 meses. Como é que a gente faz? Então, por isso que eu estou falando, o negócio é muito particular, é muito detalhado. Então, só para quem vive, acho que a Tamara chegando agora, ela vai poder também explanar algumas coisas bem interessantes. Para quem está ali, no dia a dia, é meio complicado, né? Então, e aí? Perdeu a cirurgia. Sei lá, o cara não foi, a cirurgia eletiva, né? A gente não tem cirurgia de urgência e emergência feita pelo SUS. A prefeitura só faz cirurgia eletiva, né? Tudo programado, tudo certinho. Aí, no dia da cirurgia, você não foi, você tinha uma cirurgia para fazer lá. De repente, você pegou o Covid, você não foi, né? Foi suspensa a cirurgia e a remarcação, dentro desse sistema que está aqui. Para que lado da fila ele vai? Né? Então, é complicado, cara, é bem complicado. Eu acho que é aquilo que eu volto a dizer. Se nós tivéssemos no município hoje um atraso muito grande
né? Uma espera infindável, como eu dei o exemplo de Guarulhos. Consulta para oftalmologista 4 anos. Consulta para GO, 1 ano e meio quase. Então, a mulher engravida, tem o neném, não, eu acho que aí a gente poderia estar discutindo melhor isso. Agora, se for para fazer o projeto desses, pensando na parte de tentar não mais as pessoas passarem, né, com o vice-prefeito ou com alguma coisa, eu acho que o projeto só vem para atrapalhar, né? Eu acho que existem outras formas da gente poder fazer que a pessoa realmente, ela foi solicitado um exame, uma cirurgia, alguma coisa, tem que ter já dentro da área da saúde um departamento hábil para isso, para ela já ir direto lá. Ela não tem que pedir bênção para ninguém, tem que passar para mim, comigo aqui, e eu levo lá para agendar. Eu compartilho da mesma opinião. Tá certo? Tamara, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Na verdade, assim, a gente conversou um pouquinho, né, doutor Lúcio, através da Comissão de Saúde, e eu acredito que, eu não sei, a gente até levantou essa questão, não sei se o PEP tem conhecimento de alguma cidade que já tenha isso como modelo, porque realmente, assim, é muito particular cada tratativa, né? Então, eu compartilho da mesma opinião que o doutor Lúcio. Se hoje houvesse realmente uma fila, algo que realmente fosse algo que você se questionasse, nossa, mas por que do fulano marcou, do ciclano não? Mas são situações que realmente tem que ser muito bem desenhado para a gente não gerar até um problema para o munícipe, porque hoje a gente tem uma dificuldade realmente muito grande de comunicação. O WhatsApp veio ajudar muito na comunicação das consultas, dos exames, porém, tem muitos munícipes que não têm ainda o aplicativo, que eles compartilham de um aparelho que não possui o aplicativo WhatsApp. Então, a gente tem uma dificuldade realmente muito grande em comunicar com a população. E aí tem todas essas questões, realmente, o paciente perde a consulta, perde o exame, em qual momento ele vai voltar para a fila, tem toda uma questão também de recursos humanos que tem que se dispor para poder fazer com que a coisa funcione. Então, eu acredito que seria importante, de repente, ver alguma cidade que tem esse modelo, né, e convocar o executivo também para explanar. E até eu estava comentando, né, que a partir do momento que realmente tiver em funcionamento 100% o prontuário eletrônico, isso daí vai facilitar muito a vida de todos, tanto do servidor quanto do munícipe, do paciente, de quem atende o paciente em diversas áreas da saúde, né? Porque aí vai ter muito mais a prontidão, e quando você colocou no sistema, não dá para você ficar pondo e tirando. Pô, colocou, tá lá. Não tem como violar isso. Tá bom? Então, é isso aí que eu gostaria de explanar. Certo, vereador? Para esclarecer aí alguns pontos até para finalizar, né? A questão do projeto com relação à vaga de creche, não estou tratando a mesma complexidade, obviamente que não, porque nós estamos falando de questão relacionada à saúde, questões de urgência, de emergência, mas ambos um direito do cidadão. O que eu explanei com relação a trazer um exemplo, a exemplificar uma coisa que está clara, que aconteceu aqui e que hoje não é cumprido, é justamente que foi a mesma temática discutida sobre transparência, e aí foi pontuado, mas não temos necessidade de divulgar a lista de espera de creche, porque não temos lista de espera de creche. O que nós vamos divulgar? Entendeu? Então, foi uma situação em que usaram essa desculpa para negar um projeto, às vezes para tentar votar contrário a um projeto de transparência, e que hoje nós vemos que a realidade é totalmente diferente. Então, é a questão da gente ver a história se repetindo. Eu não quis trazer que isso estão na mesma situação, mas, de forma análoga, a gente pode trazer um mesmo procedimento para ir contra a transparência, né? Porque é uma justificativa que foi utilizada e que nós não sabemos o futuro. Então, se está tudo certo, não tem ninguém esperando, ótimo, só não pôr nada, é muito mais fácil.
Agora, vai esperar encher 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas para ir tentar apresentar um projeto desse, para ir tentar adequar, aí vai travar tudo mesmo. Então, é uma coisa se colocar agora para o debate, porque justamente nós temos aí essa possibilidade de não ter tanta vaga de espera. Outra questão, né, da lei, eu posso passar a cidade, porque nós espelhamos, sim, em outro município, eu não me recordo de cabeça agora, eu até tinha pedido para o nosso gabinete, dentro da assessoria, ali, para colocar sempre na justificativa o espelho dos municípios que nós estamos observando alguns projetos que são interessantes, porque nada mais justo que dar os créditos, né? Mas nesse aqui eles não se atentaram, acabou ficando para trás. Porém, ainda que não existisse, nós podemos ser uma cidade que dá exemplo, uma cidade pioneira, como fomos no projeto conservador das águas, como já em tantas propagandas aí já apareceram. Então, essa questão da gente não ter em outros municípios, né, ainda que tenha, de não ter, eu também acho que não é uma justificativa válida, porque nós somos um município, o próprio slogan do Executivo, do Poder Executivo Federal, é inovação e gestão de resultado. Aí, que inovação que não pode fazer um projeto diferente daquilo que já tem massificado aí, daquilo que já está sempre fazendo. Então, nós vamos ficar na mesmice, ao invés de ir junto com aquilo lá que está escrito no slogan, inovação e gestão de resultado. Então, me espanta mesmo ouvir isso com relação a esse projeto, ainda mais tendo a própria vereadora aí teria que esperar ela voltar, né? Mas dentro da própria gestão, né? Mas eu acho que é seguir, vestir a camisa daquilo que está escrito, né? Daquilo que defende a administração, que seria a inovação e gestão de resultados. Outro ponto também é com relação a possíveis dificuldades ou possíveis questões que nós já estamos apresentando e que vamos debater e que é possível de apresentar. Abrimos, no exemplo de abrir chaves, abrimos 6 chaves, abrimos 7, 10 e estamos apresentando. A lei ela não é imutável, ela é possível de se mudar. E, então, a questão relacionada a esse ponto, nós vamos buscar, obviamente, dentro desse debate que nós já estamos travando aqui, atender tudo aquilo que é possível de ter gargalo, que possa atrapalhar. Porém, qualquer coisa que tenha a necessidade de adequação, a Câmara está aqui para discutir. A lei ela é mutável, ela pode ser mutável, ela pode ser mudada de várias formas. Então, é um outro ponto que eu acredito que não justifica a gente barrar um projeto. A questão da remarcação é simples também, né? Dá para você colocar a questão de caso fortuito e força maior, como nós temos a legislação que já prevê diversas questões, né? Isso quando a pessoa pegou um Covid, é caso fortuito, é força maior, ela não foi o que ela quis, ela não esqueceu, ela deixou de esquecer. Então, você tem um embasamento, né, para poder fazer uma remarcação, isso pode ser colocado em lei, como com certeza acontece hoje. Hoje você deve ter uma agenda, tudo aí para ser feito. E se acontece de alguém ter algum problema ali, a pessoa precisa operar, ela não vai entrar no centro cirúrgico com Covid. Então, só dá uma parte, por gentileza. Sim. A minha explanação que eu estou fazendo aqui é como profissional da área da saúde, não estou nem falando como fazendo parte da Comissão de Saúde da Câmara. Eu estou falando como o próprio profissional que já trabalhou durante 5 anos lá. Tá? Então, assim, ao meu ver, na minha opinião, é um projeto que amarra o sistema, é um projeto que vai subir 300 mil vezes para você fazer as mudanças apropriadas, emendas e tudo mais, tá? Porque impossibilita quem está lá trabalhando, né, quando você logo joga uma lei dessa, você amarra quem está trabalhando. Tá? Então, eu estou falando do meu exemplo, que eu não acho viável do projeto, do jeito que ele está aqui, porque ele vai amarrar a saúde. Tá? Então, se hoje tem atrasos, tem algumas falhas, isso daqui vai prejudicar mais ainda, porque se não tiver englobado no sistema, não tiver na lista, não vai ser realizado, porque lei virou lei. Não vai ter como fazer nada. Né? Então, as particularidades que existem de cada paciente inviabiliza o projeto, na minha opinião. Tá? Eu estou dizendo para você que, quando surgir realmente o prontuário eletrônico,
Isso daqui já vai ser 80% a menos de trabalho que as pessoas da saúde vão ter. Tá? Porque já vai estar inserido, a pessoa já vai sair com o papelzinho, é tudo eletrônico. Ele não vai precisar ir em lugar nenhum. Quem está atendendo já está lá na lista, já vai ver a lista, ó, vai ter ultrassom daqui 20 dias. Ele mesmo já pode marcar, não vai nem precisar passar com a secretaria. O médico que está solicitando, ele já pode ir lá, se o sistema já identificar que alguma coisa de errado, ele tem que fazer uma justificativa, ele já justifica por que ele está pedindo e já está aprovado. Já sai do consultório com o papel. Quando chegar lá, vai imprimir a lista dos exames que vão ser realizados, entendeu? E o médico já vai saber, hoje eu tenho 30 exames para fazer, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Quando se faz eletronicamente isso, que não depende mais de pessoas, de ir até o lugar, facilita a vida, porque já vai estar incluído no sistema, tá certo? Então, eu acho que, devido ao grau de particularidade de cada caso, a gente tem que, beleza, tudo é muito fácil. Não é fácil, na saúde não é. Você vai fazer, não, mas aí pode abrir uma chavinha aqui, pode abrir um negócio ali, a lei não é imutável, essa lei aqui vai subir, ao meu ver, 30, 40 vezes para a Câmara para ser alterada, porque vai impactar. Vai chegar lá, esse caso eu não tinha aqui, agora eu tenho. Né? Porque o município está crescendo, a gente está recebendo um monte de gente. Né? Eu falo isso pelo grau de complexidade que eu vejo hoje das cirurgias que nós temos. Né? Até 10 anos atrás eu não tinha metade do grau de complexidade das coisas que acontecem no município. E está cada dia evoluindo mais. Daqui a pouco tem cardíaca, neuro já está tendo um pouco, e vai cada vez aumentando mais. E aí você destrincha em 300 casos diferentes, às vezes com a mesma patologia. Então, é por isso que é uma opinião, mas assim, discutimos, tá? Estou passando minha opinião, se vai para votação, se não vai, aí é outra coisa. Só uma opinião de amigo e de quem já trabalhou lá por muitos anos, e não é tão simples como o papel aceita tudo. Isso que é complicado na vida da gente. Porque tudo que você põe no papel, o papel aceita, mas na hora de executar não é tão simples. Não é tão simples. Tá joia? Obrigado. Mas de uma forma ou de outra isso acontece hoje. A questão é trazer isso às claras. Hoje existe uma lista, Tamara. Como que funciona a hierarquização hoje das cirurgias? Assim, como o doutor falou, é muito complexo porque cada caso é um caso, né? E, por exemplo, a gente tem lá, vamos supor, uma demanda de cirurgia de urologia, vamos colocar como exemplo. Com certeza, um paciente de postectomia, um paciente de vasectomia, vai realizar com muito mais rapidez e agilidade que um paciente de câncer, que hoje a gente opera câncer aqui, né? Por quê? O paciente de câncer depende de um colega do profissional vir fazer a cirurgia juntamente com ele, depende de um horário mais estendido no centro cirúrgico, depende de várias outras questões, não só do profissional, mas como de toda uma estrutura, vaga em UTI, reserva de sangue, depende do paciente doar o sangue para poder agendar a cirurgia. Então, são N fatores que fazem com que essa cirurgia leve mais tempo do que uma cirurgia mais simples, né? Uma posté, uma vasé. Então, assim, é muito particular. Realmente, assim, cada caso tem que ser tratado de forma individual. Então, quando você coloca, até em comparação com, de repente, a questão das casinhas ou da creche, é diferente, porque o objeto é diferente, é muito complexo. Então, hoje, realmente, sim, existe uma lista de demanda, assim como, vamos supor, bariátrica. A gente está tratando de um procedimento que, basicamente, é igual para todos. Então, realmente, segue-se uma lista. Porém, outras cirurgias têm que levar a questão das prioridades, né? Que nem uma vesícula, né, doutor? Vamos colocar aí uma vesícula como exemplo. O paciente tem a questão dele estar sempre... Porque, assim, tem paciente que tem problema de vesícula, tem que operar e vive tranquilamente, sem dor, né, doutor? Sem dor, sem incômodo, conseguindo se alimentar de forma tranquila. E tem os pacientes que vão ter lá as crises. Então, são situações muito complexas, muito individuais. Aí não é difícil você falar eu vou operar uma vesícula, geral. normal, né? Só que ela tem 22 anos, não tem comorbidade nenhuma, né? Rígida, pratica esporte. Aí ele já tem 85 anos, cardiopata, fumou a vida inteira, precisa de vaga de UTI. Aí chega no dia, não tem a vaga, que a UTI está lotada.
Está suspensa a cirurgia, uma cirurgia eletiva. Ele não está correndo riscos de vida. Então, eu vou ter que esperar, reagendar de novo, arrumar a vaga de UTI, entendeu? Porque eu posso ter riscos no intra e no pós-operatórios maiores do que ela. Ela também corre riscos, mas são menores do que um paciente mais grave. Então, mas não deixa de ser uma questão de caso fortuito ou força maior. Não tem a ver com a divulgação da listagem do paciente, se ele estava ou não lá para ser operado. Até mesmo antes da Tamara chegar, como a gente discutiu, até para esclarecer aqui, Tamara, a possibilidade da divisão em baixa, alta e média complexidade numa listagem. Então, o que vem depois, o que vai acontecer, se ele vai operar ou não, é diferente dele saber que está agendado e que ninguém passou na frente dele, ou que houve algum direcionamento político, né, ou qualquer outra coisa direcionada nesse sentido. Então, o que vai acontecer, se não vai ter a cirurgia por conta da UTI, ou se porque ele vai pegar Covid, isso é depois, antes do agendamento, depois do agendamento, depois de tudo certo, quando a pessoa foi para ser direcionada para a minha cirurgia. Como eu disse, eu compartilho da mesma ideia que a sua. Né? Se está tendo direcionamento, né, a gente teria que bolar alguma coisa para ver isso daí. Como nós já conversamos, eu nunca vi alguém ter que pedir um exame, uma cirurgia, ter que passar na saúde com o vice-prefeito. Eu nunca vi isso, em nenhum município que eu conheço. Tá? Mas instituir esse projeto para tentar não fazer isso... Não, um dos procedimentos, é uma das questões... Eu acho que isso é o que está sendo a nossa discussão, a minha e a sua. Porque eu acho que o projeto vai prejudicar quem está precisando. Essa transparência que você quer ter nesse projeto aqui, eu acho que não é o que você quer alcançar. Eu entendi o que você quer alcançar. Posso pegar uma palavra, doutor Lúcio? Então, no entendimento aí dessa discussão, eu acredito o seguinte, né? Isso é a minha opinião também, que acredito que o Pepe também tem a sua colocação e o doutor Lúcio e a Tamara também. O que acontece? Quando você gera um projeto que tem um aspecto político, você, às vezes, deixa de vivenciar o dia a dia dos próprios profissionais que trabalham ali. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu acredito que eu vou a favor do que o doutor Lúcio, a Tamara, até relatou aqui, porque é o seguinte, Pepe, eu já trabalhei na área da saúde também, estive ao lado deles, lá, vivenciando então, todo esse trajeto. Político acontece no atendimento do vice-prefeito. Não, lá. Mas eu entendi. Aqui é um tema que a gente está trazendo as obrigações constitucionais, que é a legalidade e a impessoalidade. Tá, mas não aí, é um projeto político. Mas aí, quando vem um projeto de viés político, vivenciando um projeto que vivencia o dia a dia. Tem viés jurídico e legal, não é político. Você trabalha com vidas, com o ser humano. Sim. Você entendeu? Aí vem o caso que o doutor Lúcio e a Tamara falou, é específico de cada caso, não tem como você jogar isso para lá, como lei, como projeto de lei, instituir um projeto de lei. A diferenciação é clara com relação a um caso ao outro. Quem manda, é isso que indigna demais, quem manda na questão de saúde é o médico que está atendendo o paciente, não é o político que está atrás da mesa. É isso que deixa a gente perplexo. Porque hoje, né, a gente vê o que está acontecendo lá. Não, chega o descaramento tanto que está no próprio Instagram do vice-prefeito, que ele atende lá de segunda, quarta e sexta, das 8h30 às 11h30. Se a vereadora puder falar o que ele faz lá, eu agradeceria. Mas, assim, não tem nada de viés político. Viés político é esse atendimento. Para mim, e eu acredito que para o doutor Lúcio, é claro e evidente, quem manda, né, na questão do paciente é o médico. E é assim que tem que ser. Se vai entrar na frente, se vai entrar depois, é o médico que vai falar se é urgente ou se não é. Não é o vice-prefeito, não é um político, é o médico. E esse é um ponto que a gente está debatendo aqui. Né? De que forma fazer isso sem que seja, por exemplo, um paciente que está em uma fila de espera, não ser prejudicado? Ouvindo o médico, especificamente. Mas aí, no caso... Mas tem isso específico lá no projeto? Não, por isso que nós estamos debatendo. O doutor Lúcio falou que você vai criar emendas, emendas. Eu ainda acredito. Mas se tivesse vindo pronto, não teria emenda. Não, mas então, daí poderia passar? Não, entendeu? Mas ainda, voltando, né, eu ainda acredito que com a implementação do prontuário eletrônico, não vai mais haver essa necessidade de ninguém mais passar por ninguém.
Exatamente. A própria pessoa que está atendendo já vai aparecer no sistema a vaga onde está, que dia que está, e ele não vai precisar passar com a Tamara, ele não vai precisar passar com o Juliano, não vai precisar passar com ninguém, porque no próprio sistema já está ali. Ó, eu tenho uma vaga, tal dia, tal hora, para você fazer esse exame que você quer, porque o sistema permite isso. Então, eu tenho a senha do sistema, eu sou apto a colocar o paciente no sistema. Do meu consultório mesmo, eu já coloco. Entendeu? E ali já aparece no sistema para ela, que eu coloquei, já aparece no sistema para todo mundo. As pessoas, é óbvio, né? Tem pessoas que vai ter restrição, outras não. Né? Determinadas informações do paciente que também existe um sigilo, que o sistema também, dependendo da senha que entrar, não tem acesso. É limitado. Né? Então, eu sou da parte administrativa, eu não tenho permissão de acessar o prontuário do paciente, saber se ele tem alguma doença, se ele não tem. Ah, não, mas é a outra colega, entendeu? Então, eu acho que depois que isso acontecer, não há porquê mais passar com ninguém. Essa questão do prontuário eletrônico é excelente, né? É um sonho. Né? A questão de realmente sempre você tirar ao máximo a questão de precisar ir atrás de pessoas. Porém, nós estamos falando de uma questão administrativa. Para ter isso aí, precisa de uma vontade do prefeito e do vice, que é candidato à reeleição. A gente sabe que ele vai ser o próximo, é um pré-candidato hoje. E você acha que agora, nesse momento em que até agora ele se valeu da questão para tirar vantagem política, né, se valer da dor das pessoas para poder aproveitar disso, agora ele vai usar o prontuário eletrônico para daqui 1 ano e meio ele tirar isso dele? Pode esquecer. Por quê? Repito, é uma questão administrativa. Então, aquilo que nos compete enquanto legisladores é o que eu estou tentando apresentar aqui. São questões que a gente pode modificar e pode trazer à realidade e tirar ao máximo a politicagem do meio, para que o cidadão possa sempre ter as informações as claras e possa ter a garantia de que ele vai ser atendido sem precisar pedir bênção para o vice-prefeito. Esse é o ponto. Mas é excelente, o que o Lúcio colocou é excelente. Mas só para deixar claro para o cidadão, isso não depende da Câmara. A Câmara não pode chegar lá e falar, não, vamos implementar o prontuário eletrônico. Nós não podemos. O que nós podemos é fazer aquilo que eu estou tentando apresentar aqui, que é apresentar uma lei para a gente trazer obrigações legais dentro da legislação, né, questões pontuais de transparência, de divulgação, que vão dentro dos princípios constitucionais e que vão, de certa forma, impedir algum direcionamento político. Mas as questões administrativas, que é uma ideia ótima, que eu partilho demais, que se eu pudesse fazer, com certeza nós estaríamos fazendo, não depende de nós. Então, fica esse ponto aí. Ainda assim, eu peço aos senhores, né, apoio nesse projeto, se tiver a necessidade de fazer essas modificações pontuais, nem que eu tenha que arquivar o projeto, apresentar um projeto novo, para não ter emenda, para ele sair bonitinho, né, com a divisão das 3 questões de taxa de complexidade das cirurgias, a questão de deixar ainda mais claro que as mudanças elas podem ocorrer de prioridades dentro das necessidades médicas, porque quem vai mandar se o cara vai para primeiro ou se ele não vai, é o médico do paciente, porque isso está relacionado à saúde dele. Não é a pessoa que está ali na parte administrativa que vai fazer isso. Isso é uma questão meio óbvia, né? A pessoa que está fazendo a parte administrativa, ela vai ajudar a alimentar, assim como ela faz o atendimento ao cidadão lá. Ela não vai, em momento algum, discricionariamente, entender o que ela vai, ou quem que vai para primeiro, quem que vai para segundo, mas só sempre embasado de forma médica. Então, eu acho que, para a gente encerrar, que a gente já prolongou bastante esse assunto hoje, eu gostaria de fazer um convite para você, acho que talvez a Tamara compartilhe a mesma ideia, da gente pegar um dia, desce na Secretaria de Saúde, a gente faz um estudo de viabilidade lá e tenta uma possibilidade de tentar escrever um projeto que dê mais ou menos para todo mundo trabalhar e que possa ter, de certa forma, algum tipo de transparência. Porque do jeito que está aqui, só vai atrasar a vida do povo, na minha opinião. O doutor, assim, igual eu falo, eu entendo o que o Pepe está querendo e acho que todo mundo quer essa situação de
parar de direcionar essa situação de canetinha, que já vem mal costumes de lá de trás, e a gente está numa situação que não tinha necessidade disso. Mas, infelizmente tem. E é complicado. E, dessa maneira, a gente precisa arrumar alguma coisa para mudar isso. Mas tem você aqui que está falando da parte técnica, da parte operacional, que você conhece muito bem. E tem o Pepe que enxerga essa situação que, da maneira que ele fala, até parece ser uma situação que é simples, mas você mesmo falou, é muito complexo. De repente, tem alguém que está, a mesma patologia, tem 300 situações diferentes. E a gente não pode errar com isso, é complicado. Mas, igual eu falei, Pepe, em cima dessa situação, esse convite do Lúcio é super bacana, mas que tal? Vamos tentar, em cima desse projeto aí, faz um piloto mais direcionado nos exames, que eu acho que é uma situação que, não que pode errar, mas é menos prejudicial ao cidadão você ter erro na demora do exame, vamos dizer assim, que a gente está falando disso em uma situação de demora, do que numa cirurgia. Eu acho que, de repente, funcionou bem o projeto, depois pega esse projeto que está funcionando e engloba as cirurgias dentro dele, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Para você também já tocar esse seu projeto também, entendeu? Porque vai estudar, vai demorar, mas eu acho que é uma situação que faz isso só para os exames, a gente vê como que ele vai funcionar, vai ser aceito pelos profissionais, porque os profissionais têm que abraçar a ideia para as coisas estarem fluindo da melhor forma possível. Fluiu bem, colocar as cirurgias também. Não sei, é uma sugestão aí. Acho que a gente podia se reunir depois novamente, porque quando se fala de exames, por exemplo, né, você tem exames que são licitados, você tem exames que você precisa de 3 orçamentos, que não é comum. Aparece lá, sei lá, um exame de sangue do fator N, não sei do que, da hemácia, que está investigando a doença rara numa criança. Né? Você não tem licitado um exame desse, você não pede todo dia, você vai destinar parte do seu orçamento, um exame que custa 5 mil, que você não sabe nem se vai aparecer na vida ou na morte. Então, você não vai destinar o seu orçamento para um exame desse. Você vai fazer o quê? Projeto de lei, 3 cotação, e vai vir para cá. Né? Então, assim, é complexo, cara. A saúde é um negócio complexo. Gosto de falar, exame de imagem, fila de exame, não sei do quê. Agora, se for colocar todos os exames, vou te falar, pode pôr uns 5 mil exames aí na lista, que é grande. Bom. O que eu aguardo só realmente essa análise dos vereadores aí, para a gente ver como vai. Não, vereador, o Lúcio chamou você para um convite. Acho que se vocês podiam ir lá com a Tamara, sentar lá e bater um papo com o pessoal lá da saúde também, até porque vamos esperar também esse prontuário que está pronto para sair, não está, Tamara? Então, eu acho que vai dar o tempo também de vocês sentarem e a gente ver como é que vai estar os exames rodando aí, entendeu? Acho que isso aí vai ajudar bastante, igual o Lúcio falou. Vamos lá, eu sugiro segunda, terça ou quinta, das 8h30 às 11h, que é o horário que o vice-prefeito está atendendo lá. Quem sabe ele não pode esclarecer para a gente também. Segunda, terça ou quinta, 8h30 às 11h, está no Instagram dele aqui. Mas a gente combina para ir lá, então. E tentar seguir o fluxo do projeto aí, para poder dar impessoalidade, né? Beleza, obrigado, vereadores. Tem algum projeto que está em dúvida aí hoje, Juninho? Tem 4 na pauta, não tem 4 na pauta da comissão? Foi o projeto que está na pauta aqui, que é o projeto de lei complementar 266. O que acontece desse projeto aí? Tem algumas pessoas que trabalham na Secretaria de Educação que mandou mensagem para mim, falando que o gestor de determinada escola está exigindo que ele participe de um curso, de um treinamento aos sábados, segundo essa pessoa me passou, é o sábado o dia inteiro, e se a pessoa não ir nesse treinamento, vai estar perdendo os benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, essas coisas todas. Só que ela chegou e falou, poxa, mas eu fui contratado de segunda a sexta para tal horário. Como que me obrigam a fazer um negócio de final de semana? Até eu gostaria de fazer, que é curso, que é aprendizado, mas eu tenho meus compromissos, meu filho não tenho com quem deixar, e tem toda essa situação. Mas eu dei uma olhada aí, segundo
essa profissional lá da educação, ela falou, está tudo certo, que já é projeto de lei, você vai ter que vir. Mas esse projeto aqui não fala nada disso, então é uma situação que é extremamente delicada. Não sei se algum dos senhores tem alguma informação sobre isso. Eu até respondi, boa noite mais uma vez, né? Eu até mandei um áudio lá, Juninho, no grupo dos vereadores, falando sobre isso, né? Que eu também tive pessoas procurando com relação a isso, e justificou, né, a fala das pessoas que foram colocadas foi justamente essa questão do sábado para compensar, e que teria que ser feito o curso, etc., para compensar as horas, mas que também por conta de um dia que a prefeitura estava dando, que o funcionário não iria trabalhar. Então, ele ia ter que compensar nesse sábado, se não compensasse, iria perder o dia. Mas, nessa conversa que eu tive, realmente a pessoa não atrelou nada a nenhum projeto de lei que tramitasse na casa. Às vezes a pessoa misturou e trouxe essa informação para ti aí, mas é uma discussão importante a se colocar, nós até oficiamos aí o Executivo, porque, mais uma vez, a gente tratando aí da questão da impessoalidade, até mesmo com os servidores. Em que casos aí nós cobramos, em que casos estamos permitindo que sejam pagas horas extras aos funcionários e em que casos que são colocados banco de horas. Porque para alguns pode hora extra, para outros é banco de horas. E aí, às vezes, a obrigação do banco de horas é de vir no sábado, senão você vai perder. Então, quais são os critérios? Onde que está descrito isso para ficar claro para o servidor? Então, é um debate que foi trazido em tela aí, que é importante. Nós oficiamos até, acho que é importante a gente ressaltar e reforçar isso, né? Se necessário, até às vezes fazer uma convocação aqui na comissão para debater o assunto, porque é a questão da impessoalidade de novo, né? Ou para todo mundo, adota-se uma postura, ou de forma clara, né, justificada, através de decreto, lei, o que for, você faz a diferenciação, ou, né, vê o que está acontecendo nesse tratamento diferenciado aí, porque alguma coisa está acontecendo. Então, nós estamos aguardando, até compartilho que os senhores possam compartilhar o ofício ali, que nós solicitamos, encaminhamos, estamos aguardando essa resposta. Mas, pelo que eu entendo também, não tem vinculação com esse projeto que cria as vagas aí, especificamente para a questão do concurso público. Beleza, mais alguém que falar alguma coisa? Tem 2 projetos nossos, né? Vai discutir agora? Da semana que vem? Até um do Leandro, eu até ia apontar uma coisa para ele aqui. Vamos lá. Leandro, até eu não sei se já, dentro da questão da legalidade da comissão, não sei até se o jurídico já deu o parecer, mas essa questão da licença, a gente criar uma questão da licença, é o projeto 3688, a licença de capacitação, eu acredito que possa ter um impeditivo legal por conta de estar mexendo na questão administrativa. Não, nem é pelo gasto, porque o gasto, tendo a previsão orçamentária, não é um impeditivo dentro da tramitação aqui. Porque se a gente for levar ao pé da letra, tipo, o nome de rua gera gasto, porque vai ter que fazer né? É mais realmente na questão de vício de iniciativa. Não sei, estou dizendo para que você possa analisar, porque eu não vi o parecer jurídico ainda. Mas pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido, né? E a comissão também está fazendo essa análise. E uma outra questão é de reflexão, daí, nem é do mérito, porque daí a gente pode tecer pela legalidade do projeto 3679, que é com relação à obrigatoriedade do uso de capacete para os ciclistas em vias públicas, né? É mais na questão de reflexão de trazer mais uma obrigatoriedade, né, para o cidadão, às vezes. Tendo que hoje, por exemplo, a gente tem até, ainda que existam discordâncias, não estou falando que eu apoio isso, que eu concordo, porque meu filho anda na cadeirinha e acabou, a gente preza pela segurança dele, mas não tem a obrigatoriedade. É mais hoje, por exemplo, a questão da cadeirinha, você ter aquele cuidado para os filhos, né, e hoje não tem a obrigatoriedade. É mais ou menos para trazer só para ter um reflexo teu aí, porque é mais uma obrigatoriedade trazer, tipo, tem que usar o capacete, mas é uma questão para o ciclista, de segurança própria, assim, vamos colocar. Obrigado, Pepe, pelas considerações. O primeiro projeto ele está em análise no jurídico realmente, né? Ele foi compilado de uma cidade vizinha. Eu acho que não é obrigatoriedade, né, do servidor ele se capacitar, mas sim uma orientação, se ele quiser galgar coisas melhores aí dentro
do Poder Executivo ou do Legislativo, onde ele estiver, né, ele consegue, com esses cursos, não ser lesionado aí através dos seus... não perder os seus recursos, né, o salário. A questão dos capacetes, a obrigatoriedade, isso daí veio em uma conversa até de ciclista, conversando, e justamente o ciclista é PM, né, e ele fala da grande, como é que se diz? Ele fala que em outras cidades o fluxo de veículos, como aumentou muito na nossa cidade, né, e nós não conseguimos controlar ainda a velocidade de todos os veículos da nossa cidade. E nós temos pistas de ciclista aqui na cidade, onde ficam em avenidas um pouco meio isoladas, e isso é da necessidade de se fazer um projeto até de resguardar aí o cidadão, né, o ciclista, de tais fatalidades. Foi nesse sentido aí que nós pensamos em fazer esse projeto, né? Encaminhei a ele até gostou, mas estamos abertos à discussão, né? É um projeto que tem que ser discutido realmente. Tá certo? Então, trouxe aí a baila, porque todo mundo tem que opinar, né, para o bem de todos. Uma sugestão poderia ser, às vezes, para não trazer essa obrigatoriedade para o cidadão, poderia ser a questão da sinalização, né, de advertências do executivo, não, use capacete, ciclista, preste atenção, use capacete, isso, onde eu entraria com os gastos, né? Então, daí, poderia ser barrado ali, logo de cara, no jurídico. Então, por isso que eu não fiz diretamente ao executivo. Tá certo? Mas é uma coisa que, tipo assim, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, nós temos várias aqui no município que você sabe disso. Eu fiz várias leis. Tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Infelizmente. Não deveria ser assim, né? Lei é lei, pô. Lei é lei. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, vereador Pepe. Mais alguma explanação? Algum vereador? Tranquilo. Aproveitar aqui os momentinhos, não vou falar de nada de projeto, mas uma coisa que a gente precisa, todos os vereadores, a gente precisa debruçar na situação da mobilidade urbana do nosso município. Aí tem esse projetinho do Leandro, que é da situação do ciclista, mas a gente tem que pegar pesado nessa situação, porque realmente está muito difícil. Está difícil para o ciclista, está difícil para o cidadão, está difícil para quem dirige. Então, a gente tem que ver essa situação da mobilidade. Eu acredito aí que o Executivo já passou da hora de ter a Secretaria de Trânsito para a gente fazer alguma situação, porque a gente sabe que no primeiro momento vai ter um desgaste, mas a Secretaria de Trânsito praticamente ela é uma quase autossustentável, vamos se dizer assim, né? Porque alguns recursos hoje, que a grande parte vai para o Estado, vai começar a ficar no município, e a gente precisa enfrentar esse negócio. Claro que acredita aí que o Executivo não vai querer, principalmente agora que daqui a um ano vai ter eleição, vamos dizer, no próximo ano vai ter um pouquinho de desgaste, mas a gente precisa enfrentar isso com muita seriedade, senão a gente já vai ter aí um transtorno gigantesco. Só uma parte aqui, Juninho. Em 2017, né, nós fizemos aqui uma audiência pública referente ao transporte público em geral, né, onde nós já pensávamos aí na mobilidade urbana, já se passaram aí vários anos, e eu acho que, novamente, nós deveríamos ter, de novo, essa audiência, aproveitar o presidente aí, né, o Valderrama, as comissões. Nós vamos ter aqui agora, nós já estamos presenciando isso. Chega final de semana, Extrema vira um caos. E horários de pico também, né? Agora vai vir um carnaval, então muita gente está sendo esperada aqui em Extrema. Então, nós deveríamos, sim, pensar, fazer novas audiências públicas, trazer a Secretaria de Obras mais perto para saber o que eles estão almejando aí, né?
que não é competência deles, e sim de uma secretaria de trânsito, onde nós ainda não temos. Mas eu lembro onde o seu Luiz, quando ele fazia parte, né, do trânsito, ele falava que você olha na rua, o interessante da mobilidade urbana é você ver o ônibus lotado, né? Em Extrema nós vemos o ônibus lotado e vemos também os carros com 2, 3, 4, 5 passageiros ali dentro do carro, né? Ou melhor, ao contrário, uma pessoa só dirigindo o carro, onde era para ter 3, 4, 5 dentro do veículo, né? Para diminuir o fluxo de veículos, né? E isso não está acontecendo, e não acontece, né? Então, na mesma família, tem 3, 4, 5 carros aí, todo mundo pega um carro e sai, e isso está inchando a cidade, e a cidade, nossa, triplicou o número de veículos. Só para eu dar um exemplo, de repente aqui o que eu vou falar com vocês é pura bobagem. Mas olha só, a gente vai fazer, o município vai fazer um empreendimento aí maravilhoso, com certeza, pelo investimento que está sendo, que vai ser uma ponte, após o campo do Bela Vista, uma ponte que vai sair na Nicolau Cesarino. Acredita que vai ser um empreendimento gigantesco, você vê o espaço lá, vai ficar bonito também. Mas aí a gente enxerga hoje que a Nicolau Cesarino está já estrangulada. A ponte do Bela Vista ali está um horror. Aí por que não? Se tivesse pessoas que pensassem no trânsito como seriedade, o foco dela é isso, é a mobilidade. Hoje aquele investimento lá que é quase 10 milhões para fazer aquela ponte, por que não já fazer uma ponte ali perto da ponte do Bela Vista, no local, e já pegava a avenida no início da avenida, já eliminava uma situação, fazia um investimento só, porque fazendo aquele investimento lá, depois você vai ter que fazer a ponte do Bela Vista de qualquer jeito. Então, faça um investimento em um local só, um investimento vai servir para tudo. Você ia andar mais ali, coisa de 500 metros, ia fazer uma ponte só. Aí não, vai fazer duas, porque vai ter que fazer aquela lá que está fazendo e depois a do Bela Vista também vai ter que fazer. E a do Bela Vista, a Nicolau Cesarino, já até tem a previsão de revitalização dela. Aí o investimento lá é quase 10 milhões. Então, vamos fazer uma coisa só, que com certeza a gente vai atender as duas coisas. Tem aquela avenida, pegava o trecho no início da avenida. De repente eu posso, por isso que eu falei, de repente eu posso estar falando bobagem. O pessoal da Secretaria de Obras lá fez um estudo e falou que era necessário, mas eu acredito que não. Se for bem analisado, dava para fazer uma ponte só e resolvia duas situações. E vai além, né? A gente está falando só de carros, motos, bicicletas, mas tem o pedestre também, né? Não temos calçadas na cidade. Tem o pedestre no meio da rua, né? Tudo com degrau, tudo atrapalhado. Não sei quem colocou, acho que o Manteiga colocou para fazer a Domingos Morbidelli mão única. Você já tentou andar na calçada da Domingos Morbidelli? Uma vez eu quebrou meu carro, eu fui do hospital até minha casa andando na Domingos Morbidelli. Tá louco, não consegue andar. O pedestre não tem, imagina um cadeirante. Né? Então, assim, tem N fatores dentro do município de mobilidade que, com certeza, uma secretaria já passou da hora de ser criada com pessoas capacitadas, né, que eu também não sou a pessoa mais capacitada para isso. Estou falando porque eu já vivi, né? Mas para melhorar tanto a vida do motorista, às vezes no centro, Zona Azul, não sei, quanto a vida do pedestre também, né? Mudando aí de Galhos para Bugalho já, final de semana nós tivemos um caso inédito lá na João Mendes, né? Abriu uma cratera lá. E me parece aí, o pessoal saindo falando que a cidade está um queijo suíço, né? Tem buraco para todo lado, e está se abrindo crateras em vários locais, e realmente isso também é acessibilidade, né? Então, nós realmente temos que cobrar, sim. Eu acho que a Secretaria tem que nos dar retorno, né, um retorno que nós possamos aí divulgar a população, né, orientar a população da melhor maneira possível. O agravante ainda é a prefeitura tampando o buraco de asfalto que acabou de ser feito por alguma empreiteira aí, e a prefeitura tampando o buraco para arrumar. Esse mérito, né, daí eu sei do perigo que ia ficar o buraco aberto lá ao final de semana, se ela pôde tampar o buraco
e depois cobrar até uma ação da empreiteira seria de ótimo, né? Mas eu sei que de imediato ali, paliativo, eles estavam lá de Pontimão à noite, trabalhando. No outro dia eu passei lá novamente. Não foi na João Mendes, sabe o que eu estou falando? Estou falando que em outro, até que eu fiz uma transmissão ao vivo, só ali na Nicolau Cesarino, em que nós já tínhamos pontuado, eles estavam tirando um asfalto bom para colocar um asfalto novo em cima, tirando asfalto bom, sendo que tinha outros lugares que precisariam mais. Aí não teve, alguns meses aí passaram, né? Eu fiz ano passado, agora em janeiro a prefeitura estava cortando o buraco, aumentando o buraco para ficar quadradinho, para ficar certinho, para não ter nenhuma, para não ficar saindo depois, e repondo o asfalto ali quente daquilo que tinha sido feito faz nem um ano. Então, essas coisas aí é um absurdo, o desperdício de dinheiro público. Deixa eu falar uma situação que eu vivenciei hoje, assim, até a experiência aqui para compartilhar com vocês. Fui na zona rural. E a zona rural nossa aqui hoje está quase uma cidade, vamos dizer assim. Só me atentei a uma coisa, presidente, nós estamos na reunião de comissão sendo filmado, não sei se você quer encerrar e a gente fica no debate. Deixa eu concluir o 260, então. A relatoria está no meu gabinete, o projeto de lei 260, até só vou complementar, porque eu não tenho apresentado o relatório, a gente não está discutindo ele ainda. O projeto ele fala sobre uma gratificação dentro do Conselho Fiscal e Comitê de Investimento do Prévio Extrema, uma gratificação de R$1.000 aos membros conselheiros desse conselho. Meu gabinete fez algumas solicitações, né, com relação aos funcionários que são necessários ali, né, as reuniões que são realizadas e as atas. Por que nós pontuamos isso? Porque, segundo até informações do próprio ordenador de despesas do município, quando reúne esse comitê, reúne uma vez por mês, né? Então, a gente entender quais são essas deliberações, porque existem alguns pré-requisitos aqui, que se nós formos vê-los dentro de quais cargos que eles estão, são cargos que já têm uma remuneração alta. Então, acho que a discussão seria interessante, a questão da gratificação, para aqueles que têm uma remuneração mais baixa, né? Ou começo de ano nós trazemos à tona aqui a discussão de novo do Vale Alimentação, as pessoas que estão aí recebendo menos que 2 salários mínimos, menos que 3 salários mínimos. Então, esse debate eu acho que seria muito mais interessante do que a gente pontuar isso aqui agora, dentro de uma coisa que acontece, às vezes, uma vez por mês, quando acontece. E quando nós discutimos questões de prévia extrema aqui, nós não vemos quem está deliberando ou embasando aquilo, esse comitê 100%, porque sempre vem uma assessoria que manda. Hoje é uma outra assessoria, mas era outra assessoria que embasava o cálculo autorial para fazer a reposição no prévio extrema de milhões de reais para cobrir, né, o déficit. Então, quem faz essa análise é uma assessoria. Aí, para só pedir para a assessoria, reunir e mandar para cá, às vezes não é uma discussão tão necessária quanto outras que se fazem necessárias. Podemos discutir isso aqui, mas, sim, bem em segundo plano, dentre outras discussões que nós temos aqui, como a questão do Vale Alimentação, dos funcionários e servidores, a questão de defender mesmo e debater gratificação para aqueles que têm salários menores. Então, foi nesse sentido, né, que nós solicitamos essas informações, principalmente para trazer mais clareza para o projeto e poder chamar a atenção essa discussão aí. E aproveitando essa situação também, vereadora, eu acredito, de repente, pode ser que ela mudou, mas essas reuniões também é horário de expediente também, pelo que eu saiba, porque até tem funcionários da Câmara que participa também, então é horário de expediente, não é de repente fora do expediente. Então, isso aí tem que ser bem analisado, sim. A gente não é contra funcionário nenhum, mas a gente tem que analisar, porque, assim, de repente, não sei quais são as pessoas capacitadas para estar lá, se o prévio extrema discute a situação de todos os servidores. Então, a gente tem que... É um projeto que precisa também gastar um pouquinho de energia. E a gente até, numa justificativa aqui, numa conversa de corredor, nós recebemos informação até assim, não, mas é uma questão que exige atenção, é uma questão que é séria. A gente sabe que é séria, mas, assim, lidar com o dinheiro público é uma coisa séria. Então, vai dar R$1.000 para todo mundo? Né? Então, é uma questão que deve ser discutida, deve ser analisada, e aproveitar esse debate para trazer à tona a questão, principalmente, aí, de pensar naqueles que estão hoje com remuneração mais baixas, aí, e pensar no reajuste do auxílio alimentação, né, de defender realmente
aqueles que hoje, né, que estão à frente aí, vestindo a camisa do Poder Público e servindo, né, porque todos aqui somos servidores, e ter o reconhecimento aí também com relação a isso. É isso, senhor presidente. Queria aqui agradecer a todos os vereadores. Acho que foi uma reunião sadia, acho que foi uma discussão boa. Acho que toda segunda-feira a gente tem que ter essa reunião, sim. Queria pedir para os outros vereadores comparecer também, para a gente ficar mais enriquecida, né, Juninho, essa reunião. Mas pela primeira vez aqui foi muito bom. Então, queria agradecer a todos e dando encerrada como essa reunião.